Puta que nojo. Pão com uma meleca, né? O vazamento de mensagens de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro levou lideranças do Centrão e do mercado financeiro a articularem nova chapa de centro-direita ao Palácio do Planalto. Puta que nojo. Pão com uma meleca, né? O vazamento de mensagens de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro levou lideranças do Centrão e do mercado financeiro a articularem nova chapa de centro-direita ao Palácio do Planalto. Nas últimas horas, lideranças do bloco e banqueiros passaram a discutir como viabilizar a chapa com a senadora Tereza Cristina do PP como candidata a presidente da República e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL como vice. Políticos do Centrão e agentes do mercado já procuraram o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, para propor a ideia, mas Ciro evitou embarcar na proposta de imediato. A avaliação entre lideranças do Centrão e do mercado é a de que as mensagens de Flávio pedindo dinheiro a Vorcaro diminuem muito as chances de uma vitória do senador sobre o presidente Lula. Inclusive, a ala do Centrão, que caminhava para uma aliança com Flávio, agora prega cautela e quer postergar ao máximo a decisão sobre formar ou não uma coalizão em torno do filho de Jair Bolsonaro. É consenso no Centrão de que a revelação prejudicará Flávio, mas ainda não se sabe qual será o tamanho do impacto na intenção de votos do pré-candidato. Dessa forma, lideranças de partidos do Centrão, como União Brasil, PP e Republicanos, só a mais fina flor da gente honesta desse país, avaliam que é hora de esperar as próximas pesquisas e também se novas revelações virão à tona. Pois bem, o Democracia Cristã acaba de dizer aqui que vai lançar o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, né, o ministro da STF lá, que fez... que o Gilmar Mendes, ele é que nem o Darth Vader na saga Star Wars. Cada DVD tem um inimigo diferente. O primeiro foi o Joaquim Barbosa. Depois veio o Barroso e agora tá o Fachin. Ele tá invicto até agora, hein? Isso aí, não apareceu o Luke Skywalker ainda para o filme. E agora o Centrão já está falando numa chapa de duas mulheres. Veja que isso gera um impacto na esquerda. Né? Enquanto a esquerda é o Lula, que é aquele velho misógino que fica lá ostentando a mulher dele, falando que trepa todo dia, dentro do palanque, e fala assim, eu pareço um homem, né Janja, coloca a mulher dele numa situação vegetatória. Não, para perguntar o que trepa, trepa no coqueiro. Ele trepa no coqueiro, tira coco, jipe, nheco, do coqueiro olirá, como naquela música do Ney Matogrosso dos anos 70. Se você não conhece, você é inculto. Não venha pensar que eu falei bobeira. Não, é trepa no coqueiro, tira coco. Bom, duas mulheres de direita já vai bugar um pouco a cabeça do eleitorado. E tem uma outra questão, que vale lembrar que o Aldo Rebelo estava dando uma entrevista ontem, que eu achei muito interessante, Caivano e Belucci, que ele dizia o seguinte, tem chance da candidatura do Flávio sobreviver? Ele fala, tem, é claro. O Lula, por exemplo, sobreviveu ao Mensalão, sobreviveu ao Petrolão, sobreviveu a tantos escândalos maiores do que esse, e tá aí. Só que tem um detalhe que o Aldo não contava. O Lula, quando ele não tinha o apoio da máquina, e a gente está sempre subestimando o uso da máquina, que é o que o Lula está fazendo escancaradamente. Quando ele não teve o apoio da máquina, em 2022 ele teve apoio do STF através do TSE. Claramente. Perfeito. E o Flávio não vai ter apoio nem da máquina, porque ele não tem a máquina, e muito menos do STF. Sim. Então são duas situações bastante diversas.
É por isso que eu divirjo aqui dessa leitura do Aldo Rebelo. Pode ser que se recupere a campanha, mas eu acho que quanto mais se postergar uma decisão, mais risco existe de dar zebra no resultado final. Jogo a bola. Pá. Não, tem razão, mas eu vou voltar então no ponto, né? Você fez a leitura Volta agora. no ponto que hoje é sexta-feira. Você fez a leitura da questão do Centrão. O Centrão querendo indicar uma chapa com 2 mulheres. Obviamente que isso tem um impacto emocional no eleitorado, como você muito bem colocou. E aí eu volto na questão do vazamento do Flávio e que você diz, olha, pode abalar a candidatura do Flávio Bolsonaro, lembrando que antes disso, de quem se falava? De Ciro Nogueira, que é Centrão e que era muito mais próximo ao próprio Vorcaro do que o Flávio. E aí o Vorcaro, teoricamente, é o que se suspeita, solta isso e você percebe que só se fala de Flávio agora e não se fala mais da questão do Ciro Nogueira, que deve ser investigado, porque havia uma contrapartida como senador, apresentar uma PEC para o Banco Master. Então, agora começa a fazer todo sentido para mim. Sabe quem perdeu com isso? O que você acabou de falar, a esquerda. Porque tentou colar nessa narrativa a falácia da falsa comparação. Olha, o Flávio Bolsonaro é tão corrupto quanto o Lula. Não, queridão. Não tem corrupção nesse vazamento de áudio. Não se tratava de uma contrapartida, se tratava ao contrário. Era algo que o Banco Master poderia financiar num primeiro momento para ser sócio na bilheteria. Então, o maior perdedor desse escândalo é o próprio PT, a própria esquerda. Por isso, talvez, que eles já tenham vindo a público, o Éden Valadares, dizer, olha, para de bater, vamos com calma, dá uma arrefecida aí, porque fez água ao barco, como eu disse agora há pouco, Pavinato. João? Você vê, Pavinato, que o Centrão, infelizmente, ele sobrevive em grande parte com os votos da direita, por essa questão de votação proporcional nas casas legislativas, né, no parlamento, nos deputados federais. Normalmente você tem os puxadores de votos da direita e o resíduo dos seus votos, né, do quociente eleitoral, vai para esses candidatos de Centrão, né? A imensa maioria dos deputados não são eleitos com os próprios votos. Então é fundamental uma reforma eleitoral completa. E há uma grande dificuldade de propor essa reforma eleitoral, de conduzi-la, até porque a direita não tem um partido para chamar de seu. A direita, o que se chama direita, ora reside no Partido Novo, no PL, no Republicanos, enfim, em parte desses partidos, né? Não 100%, então essa é a grande dificuldade. E o que eu lamento muito é o Centrão, enfim, os partidos políticos tratam o eleitor como criança, né? A gente vai colocar, ventila a possibilidade de uma chapa com 2 mulheres, né, para candidata à presidência, porque, olha, vai pegar muito bem, mas por quê? Só pelo fato de ser mulher? Então, ó, qual que é o seu plano? Eu sou mulher. E a vice, eu também sou mulher. Mas também, qual que é o plano? Porque ser mulher, ou ser homem, ou ser qualquer coisa, não o credencia para... Caneta azul, desculpa te interromper. Como é que é? Parece um caneta azul. Qual que é a tua pauta? Não, aquela que a minha assessoria vai dizer para mim. Ela que vai dizer, porque vai falar... A caneta azul e a caneta amarela. Quer falar, a pauta é ser mulher, e isso não é uma pauta, né? Evidentemente. Então, só que com fundo eleitoral... Não, claro que é da Erika Hilton. Que ela pode ocupar essa mulher. Ela pode ocupar essa vaga também, né? Nessa pauta... Essa pauta para a Erika Hilton pode ser fundamental também. Mas não tanto nessa causa, que se diz causa das mulheres, ela está com a pauta... Ela tem essa pauta também, porque ela pode suprir tanto como ser o candidato mulher, como candidato também transexual. Então ela pode orbitar nesses 2 aspectos. Você tá rindo aí? Nada. Dos trocadilhos do baralho. Trocadilho, não é pauta. Mas, Pavinato, só para fechar, eu fico muito preocupado que a direita, ela atua na linguagem da esquerda, que é, precisamos violência contra a mulher, misoginia, tudo essa linguagem que a gente questiona, que foi imposta no debate público, a direita adota naturalmente. Então, é uma grande dificuldade mesmo, e fora essa questão de fundo partidário, você tem que ter 50% de candidaturas, né?
uma porcentagem de mulheres, tem que ter o fundo eleitoral, e os partidos têm dificuldades para ter candidatas mulheres. Então eles ficam numa grande dificuldade convocando, venham ser candidatas, porque a gente é obrigado a ter candidatura e tem essa dificuldade. Então deveria deixar livre e que aí acabar com o fundo partidário e fundo eleitoral, né? Que é uma grande... que todos os partidos adoram esse fundo eleitoral, esse fundo partidário, e agora mais bilhões esse ano que a gente vai pagar, para eles fazerem campanha eleitoral para a gente votar neles. Então realmente é bem triste ter fundo eleitoral num país que tem tantas dificuldades como o Brasil. Agora, sabe uma coisa que eu achei engraçado dessa questão toda, né, do áudio vazado? Eu sempre deixo claro aqui, né? É reprovável um senador da República falar daquele tom, né, uma coisa meio mendicância. E desse tipo, muito embora não seja crime pedir patrocínio, eu acho vergonhoso. Mas sabe que os aproveitadores apareceram? Lembra aqueles influenciadores que receberam dinheiro para colocar dúvidas na liquidação do Banco Master a partir de um parecer de um ministro do Lula do TCU? Esse pessoal, um deles, né, que levou muito dinheiro, aliás, do Banco Master para levantar falso no Instagram, ele se aproveitou dessa história do vazamento do áudio do Flávio e começou assim: agora vocês entenderam, nós somos vítimas de um complô contra a direita. Olha o que a pessoa é capaz de fazer, pegar carona na situação do Flávio, que não tem nada a ver, que não recebeu do Banco Master para fazer alguma coisa. E ele se coloca, vocês estão vendo, eu passei desde o fim do ano, e minha vida está um inferno, estão me atacando, agora vocês estão vendo, tudo foi um plano para acabar com a direita. Vocês viram isso aí? Não vi não. Eu vi, eu falei, rapaz, onde chega a cara de pau do ser humano? Devolver o dinheiro, nem... não devolveram, né? Similar ao careca do STF? Não, esse é aquele que tem mais seguidor lá, o Paulo Cardoso Mundo, falando assim, agora vocês viram, do bigodinho, né? Plano contra a direita. Ah, rapaz, cria vergonha nessa cara. Bom, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro,